Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam bem e a família de vocês também. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula 38 da disciplina de matemática. Antes da gente começar, sempre caderno, lápis e borracha junto com vocês. A régua também nós vamos utilizar durante a nossa aula para vocês terem o seu caderno organizado, o conteúdo sempre em dia. E vocês podem também depois usar essas anotações, esses conteúdos para complementar o material de vocês para realizar as atividades, ok? Hoje então nós vamos ver sobre a composição e decomposição de números naturais, a aula 2. Porque a aula 2 a gente já estudou, já começou o nosso estudo sobre a composição e decomposição de números naturais lá no comecinho das nossas aulas. E hoje então nós vamos aprender mais, vamos avançar um pouco mais sobre esse conteúdo, ok? Os objetivos da nossa aula: compreender os conceitos de composição e decomposição, compor e decompor números naturais de até 4 ordens. Então vamos aprender o que é composição e decomposição, na verdade relembrar e também fazer as atividades para compor e decompor os números. Então, números naturais, nós sempre falamos, compor, decompor números naturais. O que são, então, os números naturais? Os números naturais são os números inteiros, ou seja, que não possuem vírgula e que são positivos. Então, são os números, as formas de números mais comuns que a gente encontra, que são números sem vírgula e são números sempre positivos. Esses, então, a gente chama de números naturais. Os números estão presentes no nosso dia a dia de forma muito natural, pois estão em diferentes situações e muitas vezes não percebemos o quanto são importantes. Então, durante o nosso dia a dia, os números são muito presentes, mas é tão automático, é tão comum que a gente acaba nem percebendo que a gente está fazendo uso de números nas nossas atividades. Aqui então tem alguns exemplos. O número das casas, os relógios, telefones, medições, de tamanho, da altura, do peso, a medida do pé. E são exemplos de situações em que utilizamos os números, Em que número você mora, que horas são, qual o seu tamanho, qual o seu peso. Quando você usa o telefone para ligar para alguém, então a gente está fazendo uso dos números, as placas dos carros, número de rua, enfim. É muito importante, os números são muito importantes no nosso dia a dia porque nos ajudam na nossa organização, na organização do nosso tempo, do dia da semana, que dia é hoje, qual o número do mês. Então, a gente está sempre falando sobre números, utilizando os números no nosso dia a dia. Agora, então, nós vamos começar com a decomposição. Decomposição é quando decompomos, então nós separamos, nós desmontamos os números em unidades ou em ordens. Nós aprendemos já sobre as ordens, então primeira ordem é unidade, segunda ordem dezena, terceira ordem centena e a quarta ordem é a unidade de milhar. Tem quinta, sexta, sétima, oitava? Tem todas essas ordens. Mas, como a nossa aula é sobre composição e decomposição de números naturais de até 4 ordens, então unidade, dezena, centena, unidade de milhar, nós vamos ficar só até a quarta ordem. Então, aqui o exemplo que nós temos, o número 9.285. Então, a primeira ordem nós temos 5 unidades. A segunda ordem nós temos 8 dezenas, que são igual a 80 unidades. Quando a gente diz que vai decompor em ordens, a gente vai falar então, segunda ordem, 8 dezenas. Essa é a decomposição em ordens. Se eu vou decompor em unidades, então na segunda ordem eu tenho 80 unidades, porque 8 dezenas equivalem a 80 unidades, que é 10 mais 10 mais 10 até chegar na oitava dezena. Aqui nós temos então o número 2, ele está na terceira ordem, então ele está na ordem das centenas. Então eu tenho 2 centenas e 2 centenas são igual a 200 unidades, porque é 100 mais 100.
E o número 9 nós temos na quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Então, nós temos 9 unidades de milhar, ou nós também temos 9.000 unidades, ok? Então, aqui, exemplos de decomposição por unidades. Então, eu tenho o número 1.269. Então, eu tenho 1.000 na primeira ordem. Opa, de trás para frente, né? 9 na primeira ordem, 60 na segunda ordem, 200 unidades na terceira e 1.000 na quarta ordem. Então, decompondo o número 1.269 em unidades, ele fica 1.000 mais 200 mais 60 mais 9. Se a gente ler ele parte por parte, a gente lê ele praticamente como a gente fala. Então, fica 1.269, ok? Aqui nós temos o número 3.111. Então, nós temos lá na primeira ordem o 1, depois o 10, na terceira o 100 e na quarta ordem o 3.000. Decompondo ele em unidades, então fica 3.000 mais 100 mais 10 mais 1. 3.110, 1, ok? Então, essa é a forma quando vocês precisarem, então, decompor um número em unidades, será assim, apenas utilizando unidades. Eu não vou dizer tem uma unidade de milhar. Não, tem 1.000 unidades. Ah, tem 6 dezenas. Não, tem 60 unidades. Nós vamos transformar tudo em unidades, ok? E quando nós vamos, então, decompor em ordens? Agora, nós temos o exemplo aqui. Então, nós temos o 3.431. Lá, 1 na primeira ordem, 30 unidades na segunda ordem, 400 na terceira e 3.000 na quarta ordem. Mas essa é a decomposição em unidades. Em ordens, aí vai ficar 3 unidades de milhar, 4 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. Essa é a decomposição em ordem. Aqui nós temos, então, o número 7.963. Então, nós temos lá na decomposição em ordens 7 unidades de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. Então, se eu vou fazer a decomposição em unidades, todos os valores vão ser em unidades. 2.382 unidades, ok? Se eu vou fazer em ordens, então eu dou o nome da ordem em que o número está. Então, 7 unidades de milhar, 9 centenas, 6 dezenas, 1 unidade, ok? Agora, então, nós vamos ver sobre a composição. Então, a decomposição é quando a gente separa os números pela ordem, o que é unidade, o que é o dezeno, o que é centeno, o que é unidade de milhar. Então, nós vamos ver agora a composição. Então, a composição é quando compomos, nós juntamos, nós montamos. Na decomposição, a gente separou. Na composição, nós vamos juntar, nós vamos montar os números novamente. As unidades ou as ordens que formam o número. Se ele for decomposto em unidades, como está aqui no exemplo, ou ele foi composto em ordens, na composição só existe uma maneira, ok? Então, aqui nós temos, por exemplo, 3.000 mais 100 mais 30 mais 4. 3.134. E aí nós vamos compor o número e vai ficar 3.134. Nós vamos colocar cada número na sua ordem. Aqui exemplos, então, de composição. Aqui nós temos a decomposição em unidades. 1.548. Em ordens, 1 unidade de milhar, aqui 5 centenas, 4 dezenas, 8 unidades que formam o número 1.548. Aqui, então, outro exemplo. Nós temos em unidades 5.000 mais 100 mais 20 mais 6. Em ordens, então, 5 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 6 unidades.
Esse número, então, junto composto, fica o 1126. Então, a decomposição eu separo e na composição eu junto os números novamente. Agora, nós vamos treinar um pouquinho, vamos fazer uma atividade. Na tabela a seguir, foi feita a decomposição dos números em ordens. Você deve completar a tabela com a decomposição por unidades e a composição por números. Vamos ver aqui que a gente vai entender melhor. Então, aqui na primeira coluna, nós temos a decomposição por ordem. Então, aqui nós temos, por exemplo, a primeira, 6 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 2 dezenas, mais 5 unidades. Nós vamos pegar essa decomposição em ordem, passar para a decomposição em unidades. Então, quando todos esses números da ordem, nós vamos transformar eles em unidades. E depois, então, nós vamos juntar esses números, ok? Aí eu posso olhar, se eu quero olhar pela decomposição por ordem ou por unidades, para eu compor o número novamente. Então, você monta essa tabelinha aí no seu caderno, utilizando a régua que a prof pediu, para você deixar bem bonitinha a tabelinha aí, ok? Enquanto isso, a prof vai fazendo aqui também, ok? Continuando aqui, então, a primeira coluna, a prof não colocou aqui, nós vamos olhando ali direto na tela, ok? Então, ali nós vamos começar pela decomposição por unidades. Então, nós temos aqui 6 unidades de milhar. Então, uma unidade de milhar vale 1000. Então, 6 unidades de milhar vão valer 6.000, ok? Então, 6.000 mais. Tenho 7 centenas. Uma centena vale 100. Então, 7 centenas valem 700. Mais, tenho 2 dezenas, então 10 mais 10, 20. E tenho, por último, 5 unidades. Ok? Então, vou compor esse número. Aqui eu tenho 6.725. Então, esse é o número que eu vou compor. 6.725. Quando a gente decompõe ele em unidades e faz a leitura já fica muito parecida com a composição do número, que facilita bastante. O segundo ali, então, nós temos 2 unidades de milhar, 9 dezenas e 1 unidade. Então, 2 unidades de milhar, 1000 mais 1000, nós temos 2000. Mais, tenho 9 dezenas. Vejam que eu não tenho centena, não tem problema. Eu tenho 9 dezenas. Uma dezena vale 10, então 9 vale 90. Então, mais 90 mais uma unidade. Quando a gente lê, então fica 2091. Não tenho centena. Ah, prof, mas se eu não tenho centena, eu não preciso colocar nada na composição? Precisamos. Eu tenho quantas centenas? 0. Então, eu vou colocar o número 0, ok? Então, fica 2000, não tenho centena, 91. 2091. Próximo, eu tenho 9 unidades de milhar, mais uma centena, mais 7 dezenas, mais 4 unidades. 9 unidades de milhar, então, valem 9.000. Mais uma centena, então vai valer 100. Mais 7 dezenas, então 7 vezes o número 10, nós temos 70. Mais 4 unidades. 9.174. Então, vou compor o número 9.174, ok? Próximo, 3 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 2 unidades. Observem aqui, nós não temos dezena, então nós já vamos ver como vai ficar. 3 unidades de milhar, então uma unidade vale 1000, 3 unidades valem
3.000 mais 8 centenas, uma centena vale 100, então 8 centenas valem 800, mais 2 unidades vale 2, fica 3.802. Então, eu vou colocar o 3 na unidade de milhar, o 8 na centena, eu não tenho dezena, vai ficar 0, e aí eu vou colocar o 2 nas unidades, ok? O último, então, temos 5 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. 5 unidades de milhar valem 5.000, mais 5 centenas valem 500, mais 2 dezenas, 10 mais 10 vale 20, mais 9 unidades. Ficou, então, 5.529. Então, eu tenho 5 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas, 9 unidades. Formei o número 5.529. Vamos lá conferir, então? Então, vamos lá. Decomposição por ordem. 5 unidades de milhar, mais 7 centenas, mais 2 dezenas e 5 unidades. Ficou 6.000 mais 700 mais 20 mais 5, que formamos o número 6.725. Depois nós temos 2 unidades de milhar, mais 9 dezenas, mais 1 unidade. Então, nós temos da decomposição por unidades 2.000 mais 90 mais 1. E formamos o número 2.091. Daí nós temos 9 unidades de milhar, mais 1 centena, mais 7 dezenas, mais 4 unidades e formamos o 9.000, mais 100, mais 70, mais 4, que composto ficou 9.174. Depois nós temos 3 unidades de milhar, mais 8 centenas, mais 2 unidades, decompomos então em unidades 3.000, mais 800, mais 2, e compomos o 3.802. Por último, então, nós temos 5 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 2 dezenas, mais 9 unidades, que decomposto por unidades ficou 5.000, mais 500, mais 20, mais 9, e composto, então, ficou o número 5.529, conferido aqui com o que nós fizemos juntos, então está tudo certo. Composição e decomposição de números naturais. Compor e decompor os números nos ajuda a compreender os seus valores e suas posições, porque então nós já vimos que, dependendo da posição do algarismo no número, ele vai ter um valor diferente. Além de ser uma atividade muito divertida, porque a gente precisa prestar atenção, fazer tudo corretamente para a gente poder então descobrir qual número nós vamos formar na hora de fazer a composição, ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, volte aos nossos slides, assistam a nossa aula novamente, façam a nossa tabelinha novamente, façam com outros números também. Vocês têm os números compostos, decomponham em unidades e em ordens e depois lá na nossa plataforma você realiza a atividade da aula de hoje, ok? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Continuem sempre se cuidando e até mais!